Olá, meu povo. Meu nome é Christopher. Aqui na internet sou conhecido como Dr. Chris. Eu sou atuante em direito de famílias e sucessões. Nessa live, que vai para o YouTube também, perdão, que vai para o YouTube também, eu vou falar de uma coisa útil para vocês: como aumentar o valor da pensão. Vou falar de ação revisional, um passo a passo, tá? Então, nesse momento, eu só vou me apresentar mesmo, falar que eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, atuo em todo o Brasil por conta do processo eletrônico. Quem tiver curiosidade de como é que funciona o processo eletrônico, resolução 345 do CNJ, tá bom? Na live passada eu falei errado o número da resolução, mas agora eu acertei. 345, olha, mais fácil que tem. Então, se você chegou agora na live gravada, pode adiantar alguns minutinhos aí, né? Que neste momento eu estou me apresentando e perguntando para vocês de onde vocês são. Fala aí para mim, por favor. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre como aumentar o valor da pensão alimentícia. Primeiro, um disclaimer, um alerta. Pensão alimentícia, pessoal, não é pago só pelo pai, não, tá? Tá, aqui no Brasil a maioria é, mas esse vídeo aqui serve para mães que precisam cobrar dos pais um aumento de pensão alimentícia e também para pais que precisam cobrar das mães um aumento de pensão alimentícia. Para quem tá... Ei, Carlos Shaolin de Fabriciano, tudo bem? Eu vou pedir para vocês também apertarem vou apertar mute aqui do meu WhatsApp, senão vai ser difícil. Apertarem também o coraçãozinho aí na live ao vivo o tempo inteiro, por favor, porque isso ajuda a divulgar para outras pessoas. Mesmo eu tendo aqui quase 70 mil seguidores, apenas esse pessoal aqui que está online agora é importante eles estarem presentes aqui, que isso é um tema importante. Outra coisa que eu ia dizer, eu vou fazer as perguntas ao final. Então, pode deixar a sua pergunta no final. Eu não vou conseguir responder pergunta nenhuma agora, tá? Senão eu vou perder o fio da meada, porque eu não fiz roteiro, eu sou meio freestyle na hora de falar. E vamos começar aqui agora, como aumentar o valor da pensão alimentícia. Pessoal, olha só, o nome da ação é Ação Revisional de Alimentos. Ação Revisional de Alimentos. Boa tarde, Keila. Para aumentar o valor da pensão alimentícia, você precisa comprovar, no processo precisa se comprovar três coisas. A necessidade de quem precisa, a sua criança, né? E a necessidade compõe 8 itens, como alimento, que é comida. Bom, e os outros? Transporte. Transporte como assim? Van escolar, por exemplo. Vestuário. Lazer, por exemplo. Vocês são sócios de algum clube social? Educação. Aí compreende matrícula escolar, compreende uniforme, compreende material escolar, lanche escolar. Então eu já falei, alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde. Saúde são os gastos mensais. Pessoal, na pensão alimentícia a gente vai colocar sempre os gastos mensais, rotineiros, por exemplo. Vamos supor que a sua criança, plano de saúde, vai em saúde. Remédio mensal, bombinha, por exemplo, vai lá em saúde. Alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde, educação, moradia. Moradia vai todas aquelas coisas que compõem a casa, por exemplo, o aluguel. Financiamento não, porque financiamento, o outro genitor que paga pensão não vai te ajudar a comprar um imóvel, né? Mas o aluguel sim, um pedacinho do aluguel é dividido entre o genitor ou a genitora na hora dessa cobrança de pensão. Aí vai colocar Netflix, né? Se o seu filho usa Netflix, YouTube, internet, botijão de gás, IPTU, tudo isso. Então, alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde, educação, moradia e outros. O que é outros? Uma babá para você ir poder trabalhar, uma aula um psicólogo, uma aula de reforço. Cadê meus coraçõezinhos, pessoal? Não estou vendo nenhum subir. Tá chata a live? Quer que para? Para. Olha só, então vamos continuar. Eu falei só um tripé, né? Eu falei que dentro do processo de uma ação revisional de alimentos, a gente precisa comprovar 3 coisas. A necessidade de quem precisa. E a necessidade é composta dessas 8 coisas que eu acabei de falar. Se você tem dificuldade para fazer esse cálculo sozinho, ou então o advogado ou o defensor público que não te acompanha, clique lá no meu Instagram, que é dr.cris.adv, tem um link da bio. E lá naquele link da bio, eu vendo um livro. Não é caro não, pessoal. E o livro não é grande não. Que vem com uma planilha para te ajudar a montar essa planilha toda e entregar lá para o seu advogado, para o defensor público. Eu explico também em vídeo como é que faz para montar. O que eu não explico é mexer em planilha, né?
Isso aí é professor de informática. Aí você pede ajuda para alguém. Mas como popular a planilha, quais provas você precisa fazer? Aí eu explico nesse livro, tá? Então já falamos de um tripé. Quando uma criança nasce e as pessoas não estão juntas, automaticamente se presume um direito dela receber pensão, mas não um valor. Então aquelas perguntas que você sempre me faço, ele ganha tanto, quanto que eu vou ganhar de pensão? Não tem resposta, não é assim. A pensão é calculada, você comprovando a necessidade da criança, que são esses 8 itens que eu acabei de falar, a possibilidade de pagamento de quem paga. Como assim? Possibilidade, quanto dinheiro a pessoa tem? Aí é relevante saber quanto a pessoa tem disponível. Mas vamos supor que uma pessoa ganha um salário mínimo. Vou ser bastante franco aqui. Uma pessoa ganha um salário mínimo. E aí essa pessoa também tem uma mãe doente, que ele ajuda, ou ela, ajuda a cuidar. E tem mais 4 filhos com mulheres diferentes. É claro que não vai dar para contemplar alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde. Quer dizer, a necessidade da sua criança vai estar lá. Alimento, transporte, saúde, lazer, vestuário, educação, moradia e outras coisas. Mas a possibilidade de pagamento não vai dar, né? Um dia eu fui fazer uma ação revisional e a pessoa, eu acho que quem ia pagar a pensão ganhava 3 salários mínimos. Aí eu pedi para, antes de eu montar uma própria planilha, de eu explicar direitinho, a pessoa me veio assim com 15 mil reais de pensão por mês. Eu falei, opa, calma lá. Não pode não? Eu falei, não, gente, tem que ter bom senso. Você vai pedir de acordo com a condição familiar. Qual que é a condição familiar? A condição de quem está com a criança, seja mãe ou pai, e a condição da pessoa que está lá, seja mãe ou pai, que vai pagar a pensão. Se você teve um filho com o Neymar, eu adoro dar o exemplo do Neymar, é claro que a pensão vai ser alta. Então vai ter mais dinheiro para alocar no alimento, transporte, lazer, vestuário, saúde, educação, moradia e outros. Mas se você está casada, se o pai ou a mãe da sua criança é uma pessoa assalariada, que ganha um salário mínimo, é claro que vai ter menos dinheiro para esses itens, tá? Porque aquela pessoa tem que viver também. E aí você fala, mas como é que eu fico? Gente, infelizmente, você teve filho com uma pessoa que não tem condições financeiras. Talvez um dia ela venha a ter, né? Não fica. Essa é a questão. Vamos ser franco com isso. Não fica. A pensão vai ser baixa, né? Então, quando me pergunta assim, ele tem. Vamos dar o exemplo. Ela tem 5 filhos com caras diferentes. Ela paga pensão porque ela não cuida de nenhum filho. Não paga pensão com nenhum filho. Eu recebi uma pergunta engraçada. Se o pai for chinês, não tem problema. O processo vai correr aqui. É engraçada, mas ela é importante, tá? O processo vai correr aqui no Brasil. Então, pessoal, infelizmente, se a pessoa tem baixa renda, a pensão vai ser baixa também. E aí, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Abre as orelhas, por favor. A gente pode entrar com um processo revisional de alimentos sem indicar o tanto que a gente precisa de aumentar. A gente só fala assim, eu tô precisando, aumenta a pensão. Porque a pensão é presumida, não falei? Mas como é que você vai me fazer esse desfavor para você mesmo? De não detalhar e comprovar a necessidade da sua criança? Gente, a única coisa que a gente consegue comprovar por A mais B é o tanto que a nossa criança gasta com danoninho, com psicólogo, com babá e com remédios. Como é que a gente não vai provar uma coisa dessa? Então, não deixe de não provar. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinha, eu já recomendei meu livro lá no Instagram, dr.cris.tv. Você vai lá, adquire, eu acho que custa R$47 o livro, tá? E vem com os vídeos explicando tudo. Para te ajudar a montar essa planilha, né? Se o defensor ou o advogado que você está atuando, talvez ele não saiba fazer, não tem, só pediu para você me mandar o comprovante dos gastos. Eu, no meu entender, e direito é uma ciência inexata, né? Não é uma ciência exata, cada profissional tem um jeito de entender. Eu não entro com uma ação, põe aí tantos R$1.000, redondo não. O meu pedido de pensão vai até os centavos. Por exemplo, R$727,35. Por quê? Porque eu comprovei por A mais B qual que é a necessidade da criança. Então é um tripé, não é? A gente comprovou a necessidade. E agora, a gente tem que comprovar a possibilidade de pagamento. Pessoal, isso que costuma atrasar o processo, tá? Por quê? Se a pessoa é funcionário público, ou você já tem acesso aos ganhos da pessoa, a conta, se você
Aí fica fácil, né? Você sabe quanto que a pessoa ganha. Mas quando não sabe que a pessoa ganha, e quando a pessoa é autônoma, então a gente começa a conseguir indícios. Quais são os indícios? Provas de ostentação. O que é prova de ostentação? Cada família tem uma prova de ostentação diferente. Por exemplo, tem um genitor ou genitora que vai pagar pensão que tem menos condição. Mas se está fazendo churrasco todo final de semana na casa dele, é uma prova de ostentação. Agora tem pessoas que são ricas. Quais são as provas de ostentação? Andando de lancha, estando matriculado nas melhores academias, indo nos melhores restaurantes, tomando bebidas caras. Então esses prints de redes sociais. Não tem prints de redes sociais? Então você vai ter que comprovar como é que era a sua vida antes, quando estava junto com essa pessoa. Olha, está no mesmo emprego, não teve mais filho, por exemplo. Estou dando exemplos, tá? Cada caso é um caso. Olha como é que era o nosso cartão de crédito na época. Como é que agora ele ou ela não vão ter mais esse dinheiro? Vou ligar aqui o meu ventinho aqui. Então você vai comendo pelas beiradas. Testemunha. Não, essa pessoa só anda de carrão. Olha aqui a foto do carrão aqui. Provar esse tipo de coisa. E como eu disse, cada família ostenta de uma maneira diferente, né? Famílias mais simples com um churrasquinho, e tomando cerveja e curtindo a vida enquanto a criança está passando dificuldade. Não é muito justo isso, né? Não tenho prova nenhuma disso, não tenho. Aí a pessoa começa a ter os pedidos dentro do processo, né? De quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, mas não é de forma automática. De vez em quando a gente assiste uns vídeos aqui no Instagram, né, de 15 segundos, fala assim, se não vai, basta pedir quebra de sigilo fiscal. A gente tem que demonstrar para o juiz que a pessoa está escondendo ouro. Senão, não vai quebrar o sigilo. Não vai. Porque é protegido constitucionalmente. Protegido constitucionalmente. Fala, meu amigo Anderson. Obrigado. Então, isso que pode atrasar o seu processo de apreensão. Lógico que várias coisas podem atrasar. Por exemplo, demorou a achar a pessoa para citar, não tem audiência marcada. Não tem audiência. Gente, tem alguns estados que a audiência é marcada quase para a semana seguinte. Em outras cidades é para estar marcando audiência para o ano que vem. Depende do tanto de trabalho que o juiz tem, sabe? Juiz de vara única, de cidade muito pequena, de comarca muito pequena, e demora mais, infelizmente. Infelizmente. Por isso que tem a pensão provisória, que seu advogado já pode pedir um pequeno aumento, né, da pensão provisória para custear até o processo chegar ao final. Por que chama processo? É um conjunto de atos lógicos e obrigatórios concatenados de A até Z, que se não passar por todos esses atos obrigatórios, o processo é nulo. Por isso que chama processo. É um processo cheio de atos lógicos concatenados. Eu falei que a pensão era um tripé, né, para aumentar o valor da pensão. Então, quem chegou na live agora, tá? Essa live é sobre como aumentar o valor da pensão. Vou deixar gravada, mas você pode ficar aqui, porque ao final eu vou responder algumas perguntas. Deixa eu só ver quantos minutos já foram de live. Gente, vai. Pronto. Seguinte, então, necessidade, a planilha e os comprovantes de gastos da sua criança. A possibilidade, se você tiver alguma coisa para provar antes, chamadas provas pré-constituídas, aquelas provas que você já entra juntamente com a petição inicial no seu processo. E, pessoal, hoje eu só vou responder perguntas ao final de um tema só. Como aumentar o valor da pensão, tá? Essa live é só desse tema. Tá? Eu peço que ao final eu vou abrir um espaço e vocês me fazem perguntas de como aumentar o valor da pensão. Só isso que eu vou responder. Desta vez eu vou pular as outras perguntas só para não ficar confuso. E agora eu já falei da necessidade de quem precisa, da possibilidade de quem paga, que isso pode fazer demorar o processo, porque o juiz vai pedir oficiar, Cisbajude, Renajude, Infojude, Sniper, vai oficiar esses órgãos, esses serviços podem estar congestionados, pode demorar até vir o resultado. Que é um ser humano lá que habilita lá, depois puxa, analisa, pode demorar, ou pode ser rápido. Às vezes é rápido. Tem que pedir para ver. Se não pedir, não tem. E a última coisa é a proporcionalidade. Então, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Na proporção dos ganhos de cada um. Vamos supor, pode ser homem ou mulher, você pode inverter os personagens aqui. Que a mãe, ela trabalha e ganha 1 salário mínimo, e a criança mora com a mãe. E o pai trabalha, ganha 10 salários mínimos, carteira assinada. Proporcionalmente, o pai vai pagar mais neste caso. Por quê? Olha a diferença de ganho, tá? É isso. Proporcionalidade também significa, por exemplo, filho do Neymar, pensão, 5 milhões de reais por mês. Não é proporcional isso, né? Uma criança receber 5 milhões de reais por mês.
Eu tô chutando, eu tô dando esse exemplo do Neymar, ele vai até me processar de tanto que eu dou. É porque eu gosto do Neymar, aí eu dou exemplo sobre ele. Eu gosto dele e eu sei que ele é rico. Então, é o seguinte. Mas eu não tô falando que ele deve pensão, não, tá? Nem sei da vida pessoal dele. Vai ser pai agora, né? Então é isso, pessoal. A necessidade, por favor, só entre com um processo bem comprovadinho. A possibilidade, se você tiver provas pré-constituídas, ótimo, entra com o máximo que for. Eu já expliquei nessa live como é. E necessidade, proporcionalidade e a possibilidade e a proporcionalidade, na proporção dos ganhos de cada um, que a gente vai descobrir isso, a proporção dos ganhos dentro do processo, né? Se você já não sabe de antemão quanto a pessoa que vai pagar a pensão tem de recurso financeiro. E não basta ter só recurso financeiro. Se a pessoa tem, por exemplo, ajuda no plano de saúde da mãe, que está com Alzheimer, isso são gastos sérios que o juiz... Agora, não, financiamento do jet ski. Peraí, você está financiando um jet ski e não paga a pensão? Aí o juiz vai falar assim, ó, problema seu, tá? Agora, pessoal, já deu 15 minutos de live, eu já ensinei para vocês como aumentar o valor da pensão. E agora eu vou abrir perguntas a partir de agora, com duas condições. A primeira condição, eu quero ver os coraçõezinhos subindo, enquanto tiver coraçãozinho subindo, eu vou responder pergunta. A segunda condição é só perguntas referentes a como aumentar o valor da pensão. Mete bronca, enquanto isso eu tomo água. Para quem chegou agora, essa live é sobre nota fiscal de gado conta como provas? Claro, se a pessoa comprou um gado, ele prova capacidade financeira, serve como prova sim. Tudo que é compra serve como prova, ainda mais nota fiscal. Ainda mais gado que é caro pra caramba, né? Serve sim. Cadê os corações e cadê as perguntas? Ostentação da madrasta? Não. Você sabe por quê? A madrasta nem o padrasto tem obrigação de pagar pensão. A responsabilidade é do genitor ou da genitora. Então, quando a pessoa coloca tudo no nome da madrasta ou do padrasto, você tem que entrar com uma ação chamada ação comprobatória autônoma. Tinha uma esperança que o sniper ia acabar isso, ia demonstrar os laranjas. Eu não vi isso na prática acontecer, não. Talvez aconteça, mas por enquanto não. Então, paralelo ao processo de pensão, entra com um processo contra a madrasta ou padrasto, que na verdade não vai ter condenação. Vai colocar só a pessoa contra a parede, o juiz, com as técnicas inquisitivas de perguntar dele, vai perguntar, é verdade que esse carro é seu mesmo? Ou só está no seu nome, seu laranja, sua laranja, tá bom? Obrigado pelo carinho aí, Márcio. Pai abriu um estabelecimento comercial. Posso solicitar o aumento da pensão visto que ele vem comprando bens? Sim, é um motivo, né? A pensão aumenta se a necessidade da criança aumenta ou se você comprovar que aumentou a possibilidade de pagamento. Porque a criança, ela segue o padrão social da família. Não tem sentido um pai ou uma mãe cheio do dinheiro e a criança vivendo com uma pensão pequenininha. E aqui, gente, nem vou entrar naquela discussão. Ah, outra pessoa trabalhar não quer, não. Meu irmão e minha irmã, se você fez filho, você tem que pagar a pensão. E a pensão é para custear a criança. Se você tiver alguma dúvida de... Eu vou te falar o que acontece na prática. Pessoas que pagam altas pensões, tipo assim, 15 mil reais por mês, e já sabe tudo que a criança gasta, é organizada, 15 mil para cima, nem pede para prestar contas. Agora quem paga 300 reais de pensão, virou até meme da internet, né? Ah, eu tô luxando com os 300 reais de pensão, né? Fazendo cabelo, unha, escova, e não tô dando nada pro bebê. Virou meme isso, né? Então, eu não ligo mais para esses comentários, não. Hoje eu tô ligando porque eu lembrei disso, eu fiquei indignado. Mas eu nem ligo mais, porque também escrever isso não vai resolver nada, né? Quando o oficial de justiça bater lá na porta para pagar, o que a pessoa comentou na rede social não vai ter valor nenhum. Minha amiga está grávida, o pai sumiu, mas ele tem direito à pensão na gravidez? Sim, chama-se alimentos gravídicos. Gabriela, não é o tema dessa live, mas vai lá no meu podcast aqui mesmo no Instagram, clica no link da Bico que tem lá no meu podcast de Direito de Família, e eu já falei sobre alimentos gravídicos lá, e fala para sua amiga ficar esperta, tá? Tem muita dica legal lá que tá no meu podcast. Mas se o pai deu um buquê de flores caro para a madrasta no dia dos namorados, isso é uma prova de ostentação. Né? Foi o pai que deu para a madrasta, não a madrasta que tem um determinado bem. Reparou a diferença?
Preciso pedir uma revisão de pensão para mais, pois tem problemas de saúde e gastos aumentaram. O genitor diz que vai abaixar, porque diz que agora tem outro filho. Será que consegue? Então, antigamente, o simples fato de... Antigamente, assim, lá para 2010, o juiz entendia dessa forma. Fez outro filho, então vou abaixar o valor da pensão. Agora não é isso, não. Agora o juiz entende, você fez outro filho, seja homem ou mulher, porque você fez um planejamento familiar. E não tem jeito de sacrificar a criança que você já tem. Então você se vira. É isso que os juízes estão decidindo agora. Vai se virar, seja homem ou mulher. Então eu não posso ter mais filho, o judiciário está falando isso, que eu não posso ter mais filho, se você não tem... Se vai impactar na pensão do filho que você já paga, não. É isso mesmo, não pode. Controle de natalidade indireto. Você vai ter mais... lembra aquela novela O Clone, antiga? O cara podia ter quantas mulheres ele pudesse ter se ele conseguisse bancar todas, com muito ouro. É mais ou menos isso. Você pode ter quantos filhos quiser, MC Catra, mas você tem que bancar aquele filho. Se é necessidade que ele filho aumentar, você pode sofrer uma ação revisional. Agora, planejamento familiar a gente planeja. Agora a gente não planeja que um filho nasça com alguma necessidade especial. E aí eu tô continuando a responder a sua pergunta, tá, Dani? Se o filho dele nascer, bate na madeira, com alguma necessidade especial e vai ter um gasto maior, aí sim tem motivos para ele pedir para baixar a pensão até do filho antigo, né? Não dá para deixar um filho morrer porque está faltando remédio e o outro com a condição um pouco melhor, mesmo que a condição não seja boa. Se as condições financeiras de quem está pagando a pensão seja uma mulher, são aquelas. Então o juiz vai decidir por um equilíbrio. E o equilíbrio não necessariamente vai ser bom. E é por isso que eu fiz até um Reels hoje, mas eu até apaguei, porque isso as pessoas se zangam. Se zangam com a verdade dos fatos. Se a pessoa tem pouco dinheiro, tem um filho com uma pessoa e nasce uma criança com um problema de saúde, que gasta mais, infelizmente sim, vai baixar o valor da pensão da criança antiga. Infelizmente, pessoal. Agora, não é muito fácil abaixar não, tá? Tem que ter uma prova muito boa. Agora, o simples fato de nascer outra criança não é motivo por si só para abaixar a pensão alimentícia. Isso é muito pacífico na jurisprudência, tá? Então, em matéria de chance dele conseguir diminuir a pensão com este argumento apenas exclusivo, é zero. Zero é muito pouca chance, né? 1%. De nada, pessoal. Obrigado pelo carinho, pelo elogio aí, tá? Vamos ver se eu tenho mais alguma... Obrigado pelos coraçõezinhos também. Então, como faz para descobrir o endereço? Eu já fiz uma live sobre isso lá no YouTube e não é o tema dessa live. Pessoal, para quem está chegando agora, esta live só tem um tema e ela vai ficar gravada tanto aqui, tanto lá no YouTube. O tema desta live é como aumentar o valor da pensão, tá? Me fizeram uma pergunta de como reduzir o valor da pensão. Não é o tema dessa live aqui, não. Eu vou fazer um vídeo de como reduzir o valor da pensão. Não fui citado, a pensão abaixou, recorri, estou esperando. Interessantíssima colocação. Perdão, e eu vou falar sobre isso. Tem horas que alguns efeitos são sentidos antes da citação. São as famosas medidas liminares. Se a pessoa comprova de antemão e se o pedido dela for de bom senso, não for muito exagerada, pode haver um aumento, uma diminuição no valor da pensão antes de ser citada. Já pensou se é débito em folha? Antes de você saber que você está sendo processado, você pode ganhar um salário um pouquinho menor, porque o juiz já deu uma decisão provisória. É claro que você vai poder entrar nesse processo e combater essa decisão provisória com um recurso chamado agravo de instrumento. Aconteceu com um cliente meu aqui, né? Só que ele se deu bem. A moça pediu para aumentar o valor da pensão, a pensão já era um absurdo de alta, ela pediu para aumentar pra caramba e o juiz falou assim, não vou aumentar não. Não, você está ganhando pensão boa demais. Pensão é para os seus filhos, não é para você não. Quase que o juiz falou isso. Acontece que, vamos supor que em outros casos o juiz aumentaria. Pode aumentar, tá? Quando o valor provisório começa a valer, assim que o juiz determinar e a pessoa ficar sabendo. Você pulou minha pergunta? Se ela for relativa à pensão, aumento da pensão alimentícia, GC Ribeiro, artista, refaça por favor que eu falo, tá? É muito ruim o espaço aqui de manipular no Instagram as perguntas, aí de vez em quando pula mesmo. Como pedir quebra de sigilo bancário, já que não entramos em acordo na audiência de conciliação? Requeiro quebra de sigilo bancário por conta desses indícios
que eu apresento, é o seu advogado que vai pedir. Nem é uma pergunta que você precisa saber responder, mas é o seu advogado que tem que saber disso. Pessoal, eu só vou responder perguntas de como aumentar o valor da pensão, tá? Depois eu faço uma live aberta geral. Bom, já deu. Ó, vou ficar mais 5 minutinhos aqui com vocês respondendo perguntas de como aumentar o valor da pensão. Me fizeram uma pergunta aqui na área de perguntas, deixa eu ver. Minha filha tem um problema. Vocês fazem 2 vezes as mesmas perguntas. Não faz isso não, faz uma vez só. Então acho que é isso, né, pessoal? Ficou claro? Resumão da ópera do dia de hoje. Para aumentar o valor da pensão, a primeira coisa que você tem que fazer é comprovar a necessidade, o aumento dos gastos da sua criança, e eu ensinei no início da live que vai ficar gravada. Depois, de preferência, tem algumas provas pré-constituídas de quanto ganha aquele que vai pagar a pensão. Se não tiver, vamos ter que fazer essas provas no meio do processo. Dentro do processo, porque ela está falando mais já, mas ela não refaz a pergunta. Dentro do processo, live maior que meia hora fica chata, por isso que é só live de meia hora. E dentro do processo vai ver os ganhos de cada um para ver a proporcionalidade de pagamento, para ver se vai dividir a conta por 2, que é a maioria dos casos, ou se um vai pagar mais do que o outro. Então, Dorinha, eu respondi essa pergunta na live de ontem, tá? E não tem relação com a live de hoje, que é como aumentar o valor da pensão. Pessoal, eu vou responder, na medida do possível, as perguntas que foram feitas aqui nos comentários, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Galera que está no YouTube, eu confesso para vocês que eu dou mais atenção para o Instagram do que o YouTube por enquanto. É muita rede social para TikTok, Kawaii, nossa, eu posto e sumo. É tanta coisa lá que eu não consigo acompanhar. Mas aqui no Instagram eu acompanho mais. Então, qual que é o meu Instagram? dr, de doutor, né? dr.cris.adv, tá bom? Tá bom? Então, eu já estou indo embora, um grande abraço e até a próxima, que já deu 30 minutos de live. Outro dia a gente faz outro. Deixa a sua pergunta aqui embaixo sobre este tema, que eu eventualmente irei responder. Um grande abraço e até a próxima. Como é que desliga isso aqui, pessoal? Aqui.